Saudações, galera. Beleza? Bom, dando continuidade aos nossos assuntos, ao nosso conteúdo, hoje é o último capítulo que vai abordar a arte e a sua relação com a sociedade. A gente viu, desde lá o capítulo 6, arte e filosofia, arte e verdade, arte e realidade, e por fim, agora o capítulo 9, a gente vai tratar de arte e sociedade. Daqui em diante, os passos seguem no sentido de Estado, formação do Estado Nacional, o que é Estado moderno, as modalidades de governo e como elas afetam, de certa forma, a nossa vida. Beleza? E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão enfrentando esse distanciamento? Tá dando para conduzir tudo da melhor forma possível? Eu espero que sim. E que a gente se encontre logo, porque aulas presenciais são imensamente mais interessantes do que aulas online. Pelo menos eu acho, né? Bom, vamos lá? Eu vou fechar a webcam aqui para a gente pegar os pontos dos slides para começar. Arte e sociedade, capítulo 9. A arte é uma forma do ser humano expressar seus sentimentos e suas emoções. O artista expressa na obra de arte seus sentimentos. Abre aspas. A arte é um meio de contagiar emocionalmente os homens. Fecha aspas. O escritor russo Leon Tolstói, autor de algumas obras célebres, como, por exemplo, Guerra e Paz. Bom, galera, a gente discutiu o que é arte ao longo desses últimos 4 capítulos. E discutimos como a arte ela vai se consolidando na medida que os tempos históricos, os momentos históricos vão dando conta de serem retratados pela arte. A gente também viu que a arte nada mais é do que a expressão dos sentimentos do artista. Sejam eles sentimentos bons, positivos, de perceberem a sociedade como algo útil, bacana, com todas as coisas boas, as solidariedades humanas, a abundância, a beleza. Assim como o artista também pode captar uma arte, uma visão da sociedade sob o ponto de vista negativo, sobre os seus problemas sociais, sobre os preconceitos presentes dentro de cada sociedade. É, mas o que prevalece é que a arte é a representação, a expressão desse artista a partir da sociedade na qual ele está inserido. Logo, não existe fora da sociedade. Não existe arte, desculpem, fora do contexto, dos contextos sociais, independente do tempo histórico. Independente de se a gente está falando de uma obra de arte produzida na Roma clássica, com suas estátuas belíssimas em mármore, se a gente está falando de uma pintura ou de uma escultura na Renascença italiana, ou se a gente está falando de um pintor ou de um artista contemporâneo, não importa. O contexto histórico fala muito da obra de arte. Por quê? Porque o contexto histórico é traduzido nessa obra de arte como uma expressão de como aquele artista enxerga a sociedade da qual ele faz parte. Tranquilo até aqui? E aí a gente acaba, de certa forma, parando para pensar que essa arte nos emociona, ela nos incomoda, ela nos faz pensar. A arte vai nos deslocar para situações que a gente não viveria se não fosse por ela. Sabe quando você assiste a um filme genial, quando o diretor consegue traduzir emoções humanas de formas tão vívidas que o filme põe o dedo na sua ferida e te machuca?
Normalmente filmes como o Menino de Pijama, o Garoto de Pijama, Listrado, eh, filmes como A Lista de Schindler, filmes que de certa forma refletem o contexto da Segunda Guerra Mundial, um período de horrores, filmes que tratam de questões sensíveis da sociedade, como os diversos preconceitos, principalmente o preconceito racial, são filmes que nos incomodam. Por quê? Porque falam das nossas mazelas. Filmes, documentários que tratam sobre a fome, que tratam como o ser humano tem eh, tirado a importância da vida de alguns humanos, de alguns outros humanos, como se apenas alguns específicos importassem e outros não. Então, a obra de arte ela deve, um papel fundamental, nos provocar, nos incomodar. E ela nos incomoda a partir do contexto social em que ela é criada. Tranquilo? Vamos ao próximo slide. Por que a arte é um fenômeno social? Já parou para se fazer essa pergunta? Como eu disse antes, não podemos situar uma obra de arte sem estabelecer um vínculo direto com a sociedade em que o artista está inserido. Ou seja, o artista fala de um determinado contexto, de um determinado momento histórico, de uma determinada sociedade. Por isso, a arte é um fenômeno social. E o artista é um ser social e reflete na obra de arte sua maneira de ver o mundo. Daí, olha essa parte da frase importantíssima. O artista vai refletir na obra de arte a forma como ele enxerga o mundo. Daí, por exemplo, você lê um livro, um romance qualquer, sei lá, vou me manter em Tolstói, Guerra e Paz. Em 4 volumes eu tenho. É, e você lê o livro é recheado de nomes complexos russos, com diversos personagens que você precisa se aclimatar. Quando você começa a tornar normal aqueles nomes, você começa a mergulhar não mais nos nomes, mas na história. E a história vai te envolvendo por toda a trama, ainda não li os 4 volumes. Aí você pega e vai assistir a um filme, por exemplo, Guerra e Paz, no cinema. E sai do cinema dizendo: Ah, o livro é melhor. Óbvio que o livro é melhor. Porque o livro é a obra na íntegra. É o que o artista Leon Tolstói pensou. O filme é uma interpretação do diretor sobre o livro do Leon Tolstói. Então, eu não posso exigir que o livro me dê a mesma visão, a mesma perspectiva do livro. Por quê? Porque um livro pode ser compreendido sob diversas perspectivas por quem o lê. Um livro pode nos tocar para o bem ou para o mal, pode nos incomodar, pode nos deixar felizes, chorosos, radiantes. Depende das suas experiências. Da mesma forma que um filme é um recorte a partir do ponto de vista do diretor. Por isso, a maioria esmagadora dos filmes são menos interessantes do que os livros, se você quiser conhecer a história. Porque o filme é uma outra obra de arte a partir do livro. Tanto que a maioria dos livros são tidos como melhores que as obras cinematográficas, com algumas exceções, polêmicas, mas algumas exceções. Uma delas, sem sombra de dúvida, é o livro genial do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, e que alguns sujeitos, alguns especialistas afirmam que o filme foi melhor que o livro. E olha que o livro é absurdamente genial. Eu li acho que umas 3 vezes A Insustentável Leveza do Ser. E as pessoas dizem que. E não assisti ao filme, as pessoas dizem que o filme é melhor. Então,
há essas possibilidades. Por quê? Porque a gente está falando de arte. E eu não tenho como explicar a arte. Eu posso senti-la. Eu posso até avaliar, por exemplo, aspectos técnicos da arte. Se a luz é dramática, se a luz é suave, se a luz é sensível e me passa uma sensação de conforto, se a luz é dura e passa um certo drama na sua mensagem. Eu posso dizer que as cores amarelas remetem à temperatura, ao calor, que a cor vermelha remete à paixão, que a cor azul à serenidade e ao frio. Mas isso são aspectos técnicos. Por quê? Porque fora o aspecto técnico, eu só posso sentir a obra de arte. Eu só posso refletir sobre o que ela me transmite. Por isso é tão difícil explicar e entender arte. Vamos ao próximo tópico? Como eu disse, explicar arte é muito difícil, porque ela é, acima de tudo, sensação. Você sabia que a imaginação é uma qualidade humana e que ela se manifesta pela capacidade que tem a nossa mente de representar imagens, isto é, de imaginar? Galera, nós, seres humanos, a nossa espécie é única. Única porque nós somos capazes de pensar. Única porque nós somos capazes de produzir coisas a partir desse pensamento. Única porque somos capazes de estabelecer leis, regras, valores os mais variados possíveis e pensar uma sociedade ideal e ainda assim não colocá-la em prática. Imaginar. Eu lembro que, e vocês podem rir se quiserem, aproveitem que eu não estou aí. Na minha infância, velho, a gente acreditava que no ano 2000 os carros já voariam. Tem um desenho animado muito antigo chamado A Família Jetson. E lá na Família Jetson era no futuro o desenho, então os carros voavam, as bicicletas voavam. E eu sou de 1982, então a gente acreditava que século 21, a partir do ano 2001, a gente teria já essas tecnologias todas disponíveis. Eis, estamos aqui, em pleno século 21 e os carros continuam tão iguais aos que eram antes. Hoje com materiais mais leves, hoje com outras tantas tecnologias, com câmera, com sensor de ré, com combustíveis alternativos, mas ainda no chão. Mas hoje a gente já consegue se comunicar distante. Eu consigo ligar agora para um chinês por uma chamada de vídeo e posso vê-lo enquanto conversamos, apesar de eu não falar mandarim e provavelmente dele não falar português. Hoje eu posso tranquilamente sair daqui, sem nunca ter ido a Paris, na França, e rodar por Paris tranquilamente. Basta que eu possua um GPS acoplado, ou seja, um aplicativo dentro do meu celular. O que é tudo isso? Foi a capacidade humana de imaginar, porque isso não existia. Então, se não existia, era preciso criar. E como é que se cria coisas novas? Através da imaginação. Eu nunca vi um cachorro pensar um jardim suspenso para sua casa. Sei lá, vou botar aqui um pavimento com terra para onde eu possa brincar, cavar, cagar, mijar, aqui na frente da minha casinha de cachorro. Não vai rolar. Nós, no entanto, através da nossa capacidade de imaginar, nós voamos, apesar de não termos asa. Nós mergulhamos nas profundezas do oceano, apesar de não termos nascido com um mecanismo para respirar embaixo d'água. Corremos a velocidades impensáveis. Rompemos diversas barreiras de velocidade. Tudo isso porque fomos capazes de imaginar. Percebe como nós somos únicos? Mas sermos únicos não nos dá o direito de tornar todos os outros coisas para a gente.
Pense nisso. Vamos ao próximo tópico? O artista imagina sua verdade na obra de arte. Por quê? Porque o homem é um animal imaginário, pois é capaz de inventar o novo a partir de sua imaginação criadora. E a obra de arte é exatamente a representação dessa verdade, da verdade que o artista acredita, da verdade que o artista é capaz de defender. E a obra de arte deve expressar essa verdade do artista. Daí, se ele não acredita na própria verdade e produz uma determinada obra de arte, ele será incoerente com seus próprios valores. Daí, por exemplo, algumas manifestações artísticas serem o que nós chamamos de uma arte engajada. Uma arte que questiona os valores que não são considerados corretos dentro de uma sociedade. Uma sociedade em que existem artistas engajados são aqueles artistas que irão apontar os problemas sociais em suas obras, atentar para essas problemáticas sociais e chamar a atenção para elas como uma forma de convencer a sociedade a mudar. Esse é o papel da obra de arte. Esse é o papel da obra de arte engajada, da obra de arte preocupada com a sociedade da qual ela faz parte. Dúvidas e questionamentos? Não? Então vamos conhecer um pouco da obra de um cara atual. Vou fechar aqui a webcam. Banksy, ou no inglês, né? Banksy. É um grafiteiro, né? De rua, de Londres, da cidade de Bristol. Ele mora em Londres, mas é da cidade de Bristol, na Inglaterra. E ele pinta, grafita muros e faz protestos. Ele é de uma genialidade absurda, muito, muito interessante. Eu até tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu lembro onde está. Não vou lembrar agora não. Falando sobre ele e sobre suas obras. Por quê? Porque ele pega coisas cotidianas que fazem parte da nossa cultura e torna essas obras incríveis. Exemplo, o que se espera de um manifestante mascarado na rua, que normalmente a gente chama de vândalo? Que ele atire qualquer coisa. Mas isso é o óbvio, uma pedra, um bastão de madeira, um pedaço de ferro, uma bomba caseira. Busk coloca esse protesto na rua, numa parede, ele desenha esse manifestante, mas ao invés de atirar qualquer coisa que vá prejudicar, ele atira um buquê de rosas. Ele atira um buquê de flores, desculpa, não de rosas. Por quê? Porque ele está passando a mensagem que um protesto não precisa ser violento para entregar a mensagem que precisa ser entregue. É uma reflexão sobre nossa responsabilidade como partes da sociedade. Eu não preciso destruir na tentativa de construir algo novo e melhor. Eu posso conscientizar, eu posso reivindicar melhorias sem necessariamente destruir. Em sua outra obra, vocês vão encontrar muitas obras do Banksy na internet e livros também sobre as obras dele. Ele é um artista extremamente engajado. Nessa obra, ele retrata, de certa forma, o quanto nossa vida contemporânea, com o advento, ou seja, com a chegada das redes sociais, tem pautado, tem sido norteada pelos likes, pelos nossos seguidores, pelos números de comentários em cada postagem que nós fazemos. Então, ele nos provoca a refletir sobre a nossa própria condição, sobre a própria sociedade da qual nós fazemos parte. Como algumas pessoas postam uma foto no Instagram, por exemplo, e ficam monitorando quantos comentários ocorreu, quantas curtidas ela teve, quantos seguidores conseguiu naquele dia. Não à toa, o Instagram
suprimiu a informação aberta de quantas curtidas as pessoas recebiam em suas postagens, dada a ansiedade que isso estava gerando na população mundial. Então, Banksy, ele de certa forma retrata nessa obra o nosso esvaziamento de sentido na sociedade humana contemporânea. E aqui uma de suas obras clássicas, a menina correndo nua, uma fotografia que foi feita durante a Guerra do Vietnã, década de 60, quando o exército americano tinha feito um bombardeio de napalm e essa menina, junto com outras pessoas, tiveram uma parte significativa de seus corpos queimados pela napalm. E ele recorta essa imagem da menina e põe ao lado de dois símbolos do consumismo capitalista americano. De um lado, o Disney, ou Mickey representando a Disney e o entretenimento pago da Disney. Do outro lado, o palhaço do McDonald's representando o fast food, o consumo exacerbado de comidas que não são comidas de verdade e que tem tornado a população doente, obesa, extremamente suscetível a diversas doenças e enfermidades. E ele pega esses dois personagens que são caricatos, que são populares na nossa sociedade, e põe de mãos dadas com o sofrimento alheio, como a nos revelar que esses sujeitos eles não estão sob nenhuma perspectiva, que essas empresas elas não estão sob nenhuma perspectiva preocupados com a humanidade. A única preocupação é o lucro. A única preocupação é a acumulação. Se algumas vidas precisam ser perdidas nas relações sociais para que alguns poucos continuem acumulando, assim será. Então, esse é o papel do artista, nos provocar a reflexão, nos convidar, através da crítica que suas obras de arte apresentam, meios para que a gente pense a nossa própria sociedade, para que a gente pense a nossa própria vida. E aí, você tem pensado na sua? Se não, tá na hora. Bom, galera, por hoje é só isso. O capítulo é muito pequeno. A gente encerra as discussões sobre arte. No capítulo 10, a gente vai adentrar as discussões sobre a formação dos estados, o que é estado, o que é governo. Eu solicito que vocês façam as atividades dos capítulos que nós já vimos. Eu já solicitei em outras aulas, mas reforço agora. Se houver alguma dúvida, lembro, anotem no caderno. Na próxima live Tira Dúvidas, a gente sana todas essas dúvidas e corrigiremos também as atividades. No mais, um forte abraço para vocês e tchau, tchau.